sem um futuro real. A tomada do poder pelos nacionalistas cristãos. Após décadas de negação, ou, na melhor das hipóteses, insistência de que o movimento permaneceria na margem inofensiva, o nacionalismo cristão é agora geralmente reconhecido como uma ameaça existencial à democracia. Livros enchem as prateleiras de lançamentos recentes, documentando a ascensão e expondo os objetivos do golpe teocrático em um esforço aparentemente fútil para gerar uma resistência contra ele, além da produção de cada vez mais olhares internos sobre seus mestres sinistros, maquinações e apoio ilusório e alimentado pela raiva. Embora o objetivo dos nacionalistas cristãos seja frequentemente apresentado como bastante claro, o estabelecimento de uma nação cristã baseada na Bíblia, a maneira como isso é previsto para ser implementado e administrado é tudo menos clara. Nação cristã baseada na Bíblia está longe de ser uma agenda bem definida. Aparentemente, há um consenso claro entre os teocratas em relação às obsessões mais superficiais da guerra cultural sobre política de gênero, direitos gays e aborto, mas, mesmo nesses tópicos, muitas vezes não está claro individualmente se o nacionalista cristão defende uma reversão das proteções dos direitos civis ou a implementação de novas medidas opressivas e direcionadas contra comunidades específicas. Entre eles, há claramente uma diversidade que varia de meramente regressiva a brutalmente draconiana. A luta para anular Roe v. Wade parecia totalmente direta, mas a decisão de Dobbs resultou no surgimento de novas divisões entre os cruzados anti-aborto, pois alguns permitiriam certas exceções, por exemplo, abortos permitidos em casos de estupro, incesto ou complicações de gravidez com risco de vida, enquanto outros não. E agora, à medida que a realidade horrível e o custo humano da proibição do aborto passam a ser compreendidos em estados onde agora é proibido, a posição anti-aborto é cada vez mais impopular, levando vários políticos que antes lutavam para apelar aos fanáticos anti-aborto a adotar um tom mais moderado e se concentrar em outros tópicos da guerra cultural onde o mundo real ainda não forçou um confronto com nuances. Nisso, fica claro que, sem surpresa, o nacionalismo cristão, para alguns políticos, é mais um caminho para o poder do que um conjunto de crenças religiosas inabaláveis e profundamente arraigadas. Eles ainda refletirão um consenso cultural se fazer o contrário, ameaçar sua capacidade de serem eleitos. Na verdade, a priorização do poder sobre os princípios parece tão óbvia entre alguns dos líderes políticos que os nacionalistas cristãos mais apoiaram que não deveríamos ficar totalmente surpresos ao vê-los deixar de lado toda essa besteira religiosa quando chegam a um lugar confortável no monopólio do poder. Alguns crentes podem se importar com essa falta de verdadeiro apego à sua fé, mas outros não, acreditando que sempre será pelo menos conveniente para os políticos que chegam ao poder por meio de apelos à religião, manterá paz por meio da religião também, dando privilégios especiais às suas igrejas e pontos de vista. Também é bem possível, no entanto, que uma vez tendo garantido uma ditadura, seu ditador ache mais estratégico manter mais uma aparência de manutenção do status quo, a aparência de manter alguma aparência de normas democráticas, enquanto concentra seus esforços em desabilitar qualquer oposição política e estabelecer uma hierarquia cleptocrática. Se a imposição de regulamentações morais rígidas, baseadas na Bíblia, for considerada a rota mais eficaz para a conformidade social, ela certamente será usada, mas se a ordem for melhor mantida ao não provocar divisões religiosas, o
oportunista político religiosamente desapegado dificilmente se tornará o novo Constantino que os nacionalistas cristãos buscam. É por isso que a questão da implementação e administração é relevante, mesmo que pareça uma questão supérflua na superfície. Os nacionalistas cristãos estão atualmente se unindo para a destruição de instituições e para políticos que tentam abertamente contornar quaisquer freios e contrapesos, como o superintendente de Oklahoma Wayne Walters, que tomou a liberdade de tornar unilateralmente obrigatórias Bíblias em todas as escolas públicas de Ankeny, e o governador da Flórida Ron DeSantis, um idiota completamente idiota que anunciou que, se fosse presidente, ele simplesmente dissolveria agências como a IRS sem discutir se ele tinha ou não um plano alternativo para coletar impostos ou financiar o governo. Os nacionalistas cristãos não propuseram um sistema alternativo de governo, optando em vez disso por fingir que estão apenas restaurando um modelo anterior de governança americana, mesmo enquanto tentam sequestrar e destruir as instituições americanas. Como Mioher Wonsamblum em seu livro Um Governo Quenstein e Univancer Impues, 2024, com a dissolução do Estado administrativo, não ficamos com mais liberdade, mas seu oposto, governar pela vontade pessoal. E em uma autocracia, mesmo uma que começou com convicções políticas autênticas, visões utópicas, tem o hábito de desaparecerem meros slogans publicitários que agem apenas como pretextos para manter o controle total. E quando o aborto for ilegal e as leis de sodomia forem restabelecidas, os nacionalistas cristãos serão deixados para enfrentar divisões sectárias, doutrinárias reais e a realidade do governo totalitário, onde, uma vez que eles são forçados a cuidar de seus próprios negócios e parar de se preocupar com as vidas dos outros, eles descobrirão que suas próprias vidas estão muito piores. Lúcia Andreaves, 17 de outubro de 2024.